As origens do antissemitismo no livro de Hannah Arendt. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou aprofundar a leitura desse livro de Hannah Arendt, especificamente lembrando que esse vídeo é o vídeo de número 2 de uma série de 4 vídeos. No vídeo passado, se você não viu, corre aqui no canal, nos outros vídeos e procura o vídeo, a introdução do livro da Hannah Arendt, é o vídeo de número 1. Esse é o vídeo de número 2 e a gente vai aprofundar sobre a questão das origens do antissemitismo, tá certo? Então, assim, antes da gente entrar propriamente no livro, é importante a gente passar alguns pontos conceituais da origem da palavra antissemitismo, analisando sob a perspectiva etimológica. Então, o que acontece? Antissemitismo seria um tipo de xenofobia específica dirigida aos judeus. Então, o que acontece? Na leitura da Bíblia cristã, seria o filho mais velho de Noé. Então, o que acontece? O antissemitismo estaria direcionado a uma aversão ou raiva aos descendentes de Noé, dessa religião dos judeus, no caso assim, a grosso modo. Então, o que acontece? Na leitura, agora propriamente a gente vai entrar no livro da Hannah Arendt, é interessante a gente colocar que o que acontece? A gente não pode confundir antissemitismo com nazismo e com o extermínio de judeus. Eu sei que, a grosso modo, essa ideia de antissemitismo ser igual ao nazismo é uma ideia muito rasa e que acaba sendo muito divulgada por historiadores ou pessoas que tenham esse interesse, mas de uma forma um pouco mais inicial ou desatenta. Então, o que acontece? O antissemitismo ele é muito anterior ao nazismo. Ele tem suas origens, é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, em vários países ao mesmo tempo, de forma simultânea, em especial na França. Então, o que acontece? A gente coloca aqui que o povo judeu, a partir do ano de 70 depois de Cristo, quando o templo de Jerusalém foi destruído pelo imperador romano, que os judeus não têm um estado, né, para chamar de seu, digamos assim. Então, o que ocorre? Agora tem, né? O Estado de Israel foi criado, mas após a Segunda Guerra Mundial. Mas inicialmente, quando ela certamente fez essa pesquisa, não havia. Então, assim, a partir desse momento, ela não menciona, mas eu sei, através da leitura de outros livros, que o imperador que fez essa destruição do Templo de Jerusalém foi Tito. Então, quando o imperador Tito destruiu o Templo de Jerusalém, e desde esse momento a posterior, os judeus passaram a não ter um Estado. Então, necessariamente, o povo judeu ele passou a ter a necessidade de uma proteção do regime vigente nos países onde eles permeavam. Então, o que acontece? Necessariamente, eles passaram a demandar uma proteção de pessoas que não eram judias. E razão esta pela qual eles tiveram que se adaptar e procurar oferecer um contraponto para poder ter em retorno essa proteção. Então, o que ocorre? No século 17 e 18, o modelo de estados nacionais ainda estava na sua forma mais inicial, digamos assim. Então, os estados, principalmente o Estado francês, todos os demais, eles eram financiados pelo que alguns historiadores colocam como judeus da corte ou bons amigos, que eram judeus economicamente muito poderosos, que eles buscavam financiar os estados-nações, inclusive financiando economicamente as guerras entre os estados, para que vocês tenham uma ideia da força econômica desses grupos de judeus. Só que o que ocorreu? A partir de 1789, com a Revolução Francesa, houve uma profunda mudança na estrutura social dos Estados-nações. Então, essa forma de Estado-nação moderno demandava uma grande quantidade de capital que os judeus agora não tinham mais condição de suprir, como nas formas mais iniciais dos Estados-nações no século XVII e XVIII.
Então o que ocorreu? A partir desse momento, os judeus eles não contavam mais com essa proteção dos estados nacionais e dos monarcas na sua proteção. Então existiam grandes grupos de famílias, como os Rothschild, vou deixar aqui o nome aqui em cima. Então esse grupo, essa família de judeus, ela acabou tendo uma decisão política muito equivocada. Então assim, na França, e a gente vai sempre muito tratar da França porque os grandes momentos têm uma grande importância o que ocorreu na França. Então assim, na França, essa família Rothschild, eles acabaram se manifestando publicamente contra a República Francesa e em favor de um retorno da monarquia francesa. E isso acabou sendo realmente um tiro no pé, porque causou uma grande antipatia por parte da população francesa em relação aos judeus. Destaca também nesse livro que existiam na Alemanha a questão do movimento pan-germanismo, que seria uma forma de ideologia que colocava a raça ariana como uma raça superior às demais. Então o pan-germanismo seria o precursor do nazismo. Então o que ocorre? É interessante a gente colocar que muita gente acredita que o regime nazista ele vai ao poder para economicamente se beneficiar dos grandes bancos que estavam nas mãos de grupos judeus, mas isso não é verdade. Então, quando os nazistas chegam ao poder em 1933, os grandes bancos eles não estavam mais nas mãos dos judeus, porque os judeus já haviam sido de alguma forma extirpados da economia por causa de um processo de desagregação, tanto da sociedade europeia como da desagregação da sua etnia, da sua raça, né, que é para utilizar o conceito de Hitler, mas não é um conceito correto, raça judia. Então o que ocorre? É interessante a gente colocar que existiam casos de corrupção, e aqui a gente destaca o caso Panamá, onde os judeus foram associados a esses escândalos de corrupção. E é importante também a gente destacar o caso Dreyfus, que ele ocorreu na França com um oficial francês, um oficial de origem judia. Então ele foi acusado de estar passando informações de defesa nacional da França para os alemães. Então ele foi levado a julgamento, foi condenado, foi processado e foi, como punição, deportado para a Ilha do Diabo. Então o que ocorreu? E esse processo ele foi muito viciado, ou seja, ele teve vários pontos errados do ponto de vista jurídico. Tanto que depois ele foi revisto. Só que o que aconteceu? Apesar de ser revisto e ele acabar sendo inocentado, a punição continuou a permanecer. E isso é uma verdadeira aberração jurídica. E independente da questão do resultado em si, o fato é que a partir desse momento, a população francesa ela acabava por ser colocada numa situação de uma certa desconfiança contra todos os judeus. Então, os franceses passaram a observar os judeus como verdadeiros espiões dentro do seu próprio país. Então, assim, essas são peculiaridades e é importante que a gente entenda que as origens do antissemitismo são diferentes. A gente não pode colocar o antissemitismo como um bloco homogêneo. Por exemplo, ao passo que na Polônia o antissemitismo está mais ligado a questões de ordem religiosa, na Alemanha o antissemitismo está ligado a questões de origem racial. E na França, por questões de ordem econômica e também esses escândalos que eu citei aqui para vocês. Então é isso. Eu fiz aqui um pequeno apanhado com base no capítulo 1, tá certo? Do livro As Origens do Totalitarismo, porque esse livro são 825 páginas. Então eu achei por bem dividir em 4 vídeos. Já fiz o primeiro, o vídeo de hoje é o vídeo de número 2. No próximo vídeo eu farei um vídeo específico sobre a questão do imperialismo, quais foram as consequências para os judeus e para a Europa do desenvolvimento do imperialismo. E no quarto e último vídeo, que para mim vai ser um vídeo muito bacana, a gente vai fazer uma relação do totalitarismo com o seu principal
é a sua principal coluna de sustentação, que seria a questão dos meios de comunicação e da propaganda como defesa do regime, como uma ferramenta de desvirtuar a realidade. Então nesse vídeo a gente vai fazer determinados paralelos, será muito interessante. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente falou um pouquinho sobre as origens do antissemitismo, tá certo? Se tiver restado alguma dúvida, deixe aqui suas perguntas, os seus comentários, se inscreve no canal, isso nos ajuda muito, deixe aqui o seu like, tá certo? Eu que agradeço muito a oportunidade, muito obrigado e até mais.